É para nossa alegria. Canta forte com a gente aí assim. Vem para nossa alegria. Para nossa alegria. Ei, vem para nossa alegria. Para nossa alegria. Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiz uma live com um brother meu no Instagram, o Lucas Vinícius. A gente tratou sobre o tema: é possível sim o jovem viver uma vida de santidade, respeitando os princípios da palavra de Deus. E a gente colocou 5 princípios que são perseverança, verdade, busca, consagração e faça a obra. E eu resolvi postar aqui no canal. Eu creio que foi uma live bem legal, sabe? E eu resolvi postar aqui também, deixar aqui. E eu vou deixar também na descrição um link com um PDF com todo o estudo da live, sabe? Com os 5 princípios, um PDF bonitinho para vocês. E também um PDF sobre o estudo das 3 partes da mente, que é o inconsciente, o subconsciente e o consciente. E é isso aí, galera. Eu espero que seja de bom proveito para vocês o conteúdo. E bora pra live, galera. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso, Espírito de Deus. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso, Espírito de Deus. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso, Espírito de dificuldades, a sua falta de força, a sua falta de coragem. Deixa o Espírito Santo. Fala, meu brother. E aí, E aí, Patriqueira? como é que tá as coisas? Só o Pai do Senhor, meu brother. Pai do Senhor, bom? Só o e você? Bom também, graças a Deus. Então tá bom, aí deu certo, né? Graças a Deus deu certo. Que honra te ter aqui ao vivo, cara. Esperar o pessoal entrar aí agora, né? É, hein? Espero a galera entrando aí. Povo de Deus, sejam muito bem-vindos, vocês que estão entrando aí. Seja bem-vindo a mais uma live aí com o nosso jovem Patrick. Eu tenho certeza que o Patrick é um jovem abençoado aí, que tem feito a diferença no nosso meio, não só porque ele está aqui na minha frente, mas é o maior prazer de trazer esse menino aqui para estar trazendo esse conteúdo para nós aí. Né? Um jovem que tem feito a diferença, né? Tem tentado, tem lutado, né? E é isso aí, cara. Isso é muito top, muito massa. Nós sabemos que nós somos reconhecidos pelos nossos frutos, né, Patrick? Você tem sido esse jovem que tem dado frutos, cara. E isso não tem preço, né? Então isso aí que é o importante. Então, galera, seja muito bem-vindo. Vai compartilhando aí pra galera aí, pros jovens aí, desse conteúdo. Você tem que assistir esse conteúdo. Manda aí pros seus amigos aí. Vai no aviãozinho aí. Ô, Patrick, meu áudio tá saindo, beleza aí, mano? Aqui tá saindo tranquilo. O meu tá Povo saindo aí de Deus, também? tá saindo, tá saindo. Povo de Deus, vocês que já estão online aí, comenta aí se o áudio tá ok. Comenta pra gente aí. E é isso aí, galera. Então é o seguinte,
falar um pouco desse trabalho, né, que Deus tem colocado no nosso coração aí, ter a aprovação do nosso pastor, inclusive que o último que passou, a última live foi com o nosso pastor presidente, né, o pastor Radai, e primeiro foi com o pastor Lucas, depois o pastor Pedro, a terceira foi com o pastor Radai, agora a quarta edição aí com o Patrick, onde nós vamos estar falando de um tema muito importante aí para a área dos jovens, né, que é o tema sim, veja bem, sim, é possível um jovem viver uma vida de santidade, obedecendo os princípios da palavra de Deus. Cara, isso é muito top. Nós sabemos que eu também sou jovem, só que eu já sou um jovem casado, né, Patrick? É diferente. Mas a gente sabe que não é fácil, cara, uma vida de jovem, você manter uma santidade, né? Então, assim, tem todo um processo de obediência, a você seguir, a você passar por esses princípios, onde que princípio ele tem que ser cumprido, obedecido, né? Para nós atrairmos as coisas de Deus para nossas vidas. Se hoje eu vejo tudo que está acontecendo na minha vida, mano, eu podia ter feito muita coisa diferente lá atrás, mas em um certo ponto da minha vida eu decidi obedecer, cara, e tudo que eu tenho, Deus tem feito na minha vida hoje é sinal de gratidão, sabe, Patrick, por tudo que Ele tem realizado, é por causa que eu plantei lá atrás, né? Eu errei muito, demais da conta, e erro ainda, porque a nossa vida é um aprendizado, né? Então, galera, nós vamos falar sobre isso aqui, ó, que é possível o jovem manter uma vida de santidade, cara. E quando Deus colocou esse tema no meu coração, Deus colocou o Patrick, né? Ele falou, não, o Patrick é o cara para falar disso aí, mano, que tá tentando, né? O Patrick é líder de céu. Qual que é o nome do seu céu, Patrick? Eu liderei o céu Jovens Sois Fortes, sabe? Só que agora a gente teve uma mudança, eu vou passar a liderar os adolescentes, sabe? Mas eu continuo sendo líder de jovens também, sabe? É porque teve a necessidade de uma liderança masculina nos adolescentes, né? Aí o pastor pediu para mim, para estar liderando. Nós teve a reunião e tal, aí a gente até colocou a Yasmin como líder, né? Para ficar 2 mulheres e 2 homens no jovens, e eu fui para os adolescentes. Coloca essa Yasmin para trabalhar, mano. Mas eu também continuo como líder de jovens também. Entendi. Pois é. Galera, o Patrick também, ele fez um curso de... Como é que é o nome, Patrick? Curso de capacitação missionária. Capacitação missionária. O Patrick também, além de tudo mais, a gente sabe que o Patrick tem um grande chamado para o campo missionário aí. Deus tem feito ele passar pelos processos aí, né, Patricão? Porque tá preparando a gente, né, para o chamado do homem é grande. Então, Patrick, para mim já passar para você, mano, para você já prosseguir, galera, já quero agradecer a todo mundo que está entrando aí, vamos manter conectado, compartilha aí com seus amigos aí, com os jovens aí, para assistir essa live, né? Agradecer a Deus a vida de cada um que está mantendo conectado com a gente. Patrick, obrigado por ter aceitado esse convite, mano. Né, você é a pessoa certa para estar aqui ao vivo aqui, eu creio nisso, né? A gente vê isso em você. Igual eu te falei, nós somos reconhecidos, Patrick, não pelo que nós falamos, mas nós somos reconhecidos pelos nossos frutos, os nossos resultados, né? Então a gente vê isso na sua vida, que você tenta, você busca, né? Isso é muito importante, cara, né? Então é isso aí, Patrick, tá com você aí, mano. Galera, nós vamos estar falando hoje sobre 5 tópicos para um jovem manter essa vida de santidade. Primeiro, perseverança. Segundo, verdade. Terceiro, busca. Quarto, consagração. E quinto, faça a obra. Patrick, tá com você, meu brother. Então, galera, a gente vai estar abordando aqui os 5 princípios. O primeiro é a perseverança, porque eu creio que ele é o mais importante. Porque não adianta você correr e morrer na praia, né? Tipo assim, não adianta você iniciar e não finalizar, né? E para você finalizar, você vai ter que ter a perseverança. Eu vou estar lendo aqui um versículo para vocês, está lá em Filipenses 1:6. Diz assim: pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Então, é necessário para você entender que a vida de santidade, ela é um processo, entendeu? Eu fiz o conteúdo da live é como se fosse um processo. A gente vai pegar do começo e a gente vai, tipo, evoluindo, entendeu? Então é necessário você entender que é um processo. Até o nosso pastor de rede, o Lucas Alves, ele diz: santidade é um processo de quem decide obedecer, né? Então é gradativo.
Verdade, verdade. Então, é muito importante você ter em mente que é um processo. É, eu citei aqui um exemplo. Por exemplo, vocês conhecem o apóstolo Paulo? Paulo Paulo é um dos mais famosos aí na Bíblia, né, Paulo? Patrick? Então, você sabe com quantos anos de conversão o apóstolo Paulo fez a sua primeira viagem missionária? Quantos anos, Patrick? Depois de 12 anos de convertido. Entendeu? Pensa. E eu falo para você, Processo, que processo, né, mano? lá em Atos 13:2, Deus fala para a igreja, separar-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Né? Então, depois em Atos 13:2, já tinha se passado 12 anos que Paulo tinha se convertido, entendeu? Então, tudo é um processo, na nossa vida também. E, por exemplo, eu não posso garantir para você que você vai chegar a Cristo, se converter, e você já vai ter o nível de santidade que o apóstolo Paulo tem. Porque ele já era fariseu, ele era de uma seitas mais rigorosas do judaísmo, entendeu? E ele se converteu a Cristo, ele teve que viver o processo. E assim é com a gente também. Então, por isso é necessário você perseverar, entendeu? Se você errar, cara, continua. Igual eu já errei muitas vezes. O Lucas também errou, entendeu? Mas a gente continuou. E isso é que vai fazer a diferença. Você perseverar. Você alcançar o seu objetivo. Perseverar até o final. Então, aqui, ó. Creio que todos nós, quando viemos a Cristo, passamos por um processo de mudança de mente, onde temos que mostrar quem realmente somos, seres humanos, falhos e pecadores. Eclesiastes 7:20 fala assim, ó, não há uma única pessoa na Terra que sempre faça o bem e nunca peque. Então, muito provavelmente você vai errar nesse processo, por isso é importante você não desistir e perseverar. Então, quando eu vou discipular alguma pessoa, eu já vou esperando o erro, porque a pessoa é nova na fé, entendeu? Verdade. A gente vem lá do mundo precisando ser liberto de muita coisa, entendeu? E esse é o processo. E se a pessoa não tiver perseverança, ela não vai perseverar, entendeu? Ela vai desistir. Por isso eu coloquei a perseverança primeiro, para a pessoa perseverar, entendeu? Para ela conseguir crescer na fé, perseverar a cada dia, né? Verdade, cara. Galera tá entrando aí, ó. Ô, Zé Luiz, saudade, mano. Zé Luiz de Indiara aí, galera. Seja muito bem-vindo, cara. Você está todo mundo entrando aí, ó. Seja muito bem-vindo. Compartilha aí. Aperta o aviãozinho, manda pros jovens aí. Patrick tem conteúdo bacana para esses jovens aí, cara. Patrick, interessante, mano. Isso é essa frase, perseverança. Patrick, na época que eu tava discipulando, hoje eu discipulo um jovem também, sabe? Um jovem solteiro. Então, assim, cara, esse processo de perseverança, esse processo de caminhada cristã é um processo, mano. Porque não adianta, eu e você, nós não temos poder de mudar ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. Nós somos o quê? Nós somos um canal na vida das pessoas, não é isso, Patrick? Então, assim, nós somos um canal, nós mostramos como que a pessoa, onde que a pessoa tem, o caminho que a pessoa tem que trilhar. E quando, cara, essa frase do pastor Lucas, que gera um impacto em nossos vidas, que ele gosta de falar que o processo, que santidade é um processo, quem decide é obedecer, né? Então, é o seguinte, cara, tem que perseverar, e no caso eu tocava muito nesse ponto-chave, no discipulado, sabe? Toco muito, tem que ter perseverança, porque nós somos humanos, nós erramos, ainda mais jovem, cara. Nós que a gente jovem, vem os desejos carnais, não é fácil mesmo, mas, cara, um pecado ele não pode ser uma coisa que acontece, como que eu quero dizer, Patrick? Que acontece assim, algo compulsivo sempre, sabe? O pecado ele tem que ser um deslize, cara. E Deus conhece a intenção do coração. E esse ponto de perseverança, Patrick, é muito importante. Nós temos que ter, não apenas jovens, mas a caminhada cristã tem que ter isso aí, cara. Muito importante esse toque, viu, Patrick? É igual você falou, a questão no discipulado eu trabalho assim, eu falo para a pessoa, não tem como eu lutar a sua guerra, entendeu? Eu tô aqui para te ajudar na sua guerra, mas a sua guerra você vai ter que lutar. Eu tô aqui, eu não tô aqui Patrick, repete essa frase aí, vou até anotar isso aqui, peraí, ué. Eu falo para ele assim, não tem como eu lutar a sua guerra, mas eu tô aqui para te ajudar a lutar a sua guerra, né? A sua guerra você vai ter que lutar, entendeu? Eu falo para as pessoas dessa maneira, porque, por exemplo, se
não se trata de pescar o peixe, mas se trata de ensinar a pescar, entendeu? O discipulado é isso, eu tenho que ensinar o cara até a prática da vida cristã, entendeu? Boa, É Patrick. isso que eu procuro fazer, eu procuro ensinar a pessoa, ó, você vai ter que orar, você tem que confessar o pecado, você tem que jejuar, isso que eu procuro fazer, porque não adianta, cara, se você não fizer, eu falo pra pessoa, se você não fizer, você não vai conseguir, você não vai perseverar. Tanto que o nosso terceiro princípio é a busca, né? Tá aqui a busca que eu coloquei, porque é muito importante, né? Tem que Verdade. ter a garra. Como você falou, o pecado, ele não pode ser uma prática. O Prática, pecado tem que ser um acidente. verdade, cara. Porque Deus, eu creio assim, Deus, ele vê o esforço, entendeu? Às vezes a gente erra, mas ele vê o esforço. E se a pessoa não se esforçar, o pecado é uma prática. Mas quando ela se esforça, não tem como o pecado ser uma prática. Não tem como. Patrick, que interessante, mano. Tem tanto que quando nós olhamos para a história de Davi, né, Patrick? Quando Davi ele foi um jovem, desde quando lá atrás, Davi sempre foi um cara que obedeceu os princípios, ele sempre buscava algo a mais em Deus, algo a mais no seu chamado. E aí, quando o Davi pega, ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Só que lá em Salmo 51 mostra como quando Davi, depois de um certo tempo, Davi ele peca e ele se arrepende, né, cara, desse pecado dele. E ele pega e pede perdão para Deus para não retirar o espírito dele. Então, cara, isso é muito interessante para a vida de um jovem cristão, porque vai haver pecados, vai haver erros, cara, com certeza. Não estou aqui, quando nós falamos um tipo de coisa dessa, não queremos facilitar o evangelho falando que vai ser fácil. A palavra não deixa de ser palavra, não tem como. Há princípios que tem que ser cumpridos. Só que Deus ele conhece um coração contrito e quebrantado, né? Quando nós erramos por um escorrego ou erramos porque nós quisemos, né, cara? Então isso é muito importante e às vezes nós como somos jovens, nós pecamos e às vezes afastamos de Deus, mas não muito pelo contrário, nós temos que chegar mais próximo dele para obter o perdão. É interessante, eu até separei um versículo aqui, ó. Eu vou ler para você, lá do Salmo 32. E foi um salmo que Davi tinha pecado, sabe? Olha o que diz o salmo. Ó, vou ler do 4 ao 6, só para entender o contexto. Beleza. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ó, essa parte agora é interessante, a parte do versículo 6. Ó. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Então, Davi tinha pecado, mas ele era um homem íntegro, entendeu? Ele confessou o pecado dele. Eu creio assim, Davi não deixou de ser santo, cara. Entendeu? Ele falhou, mas ele foi íntegro. Ele foi homem de confessar o seu pecado e assumir as consequências. Ele falou, eu tô aqui, eu confessei e eu quero... O que eu plantei, eu quero colher, entendeu? Ele foi homem, entendeu? De fazer isso. E é isso que eu espero das pessoas, sabe? Quando eu vou discipular, eu falo, cara, a gente tem que ser verdadeiro, né? Que é o próximo princípio que a gente vai ver agora, né? Que é a verdade. Por exemplo, aqui, eu vou ler aqui, ó. Coríntios 13:6, fala assim, ó. Não se alega com a injustiça, mas sim com a verdade, né? Então, assim, todo mundo aqui, eu creio que sabe que em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo está falando sobre o amor, né? E ele diz, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, né? Então, por exemplo, Deus, ele não se alegra com nossos atos de injustiça de maneira nenhuma, porque ele é justo. Mas ele se alegra com a verdade, entendeu? E Verdade. a Bíblia fala aqui, ó, e Deus é amor, né? Fala assim, ó, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Sim. Então, por exemplo, assim, ó, uma coisa que eu percebi na minha caminhada, quem luta contra o pecado com a verdade como aliada, ele consegue sair vencedor. Ele consegue alcançar a santidade mais rápido na sua vida, entendeu? Eu também já falei várias vezes, cara. Quantas vezes eu não ia lá no Cássio, confessava, o Cássio era meu discipulador, né? Aí tinha a Daniela, que eles eram casados, né? E eu conversava com o Cássio e a Daniela. Mas assim, eu posso dizer isso de mim, sabe? Eu sou um cara que eu sou verdadeiro, sabe? Eu sou verdadeiro. Aí, e eu creio que por isso que eu consegui crescer na presença de Deus. Porque você tem que aceitar, cara. Você vai chegar do mundo,
falar a verdade pra você, você vai ter que se humilhar na presença de Deus. Porque a gente é pecador, cara. A gente chega lá, Deus vai ter esse processo. Tanto que Deus... A gente tem que ver esse processo para Deus tratar com o nosso ego, sabe? Porque Deus não gosta de soberba. E a gente tem que se humilhar. E a gente vai ter que confessar pecado, entendeu? E eu falo pra pessoa, cara, seja verdadeiro, cara. Confesse os seus pecados. Você vai ser transformado mais rápido. Não adianta correr, não, cara. Não adianta correr. Entendeu? A melhor solução para o pecado é a confissão instantânea. Você pecou ali, confessa o mais rápido possível. E você vai ser restaurado muito mais rápido e você vai aprender mais rápido. Por isso que eu coloquei o segundo princípio, sabe? A verdade. Porque é a perseverança e a verdade. Se a pessoa tiver a perseverança, porque se a pessoa não tiver perseverança, o primeiro erro dela, ela vai cair fora. Verdade. Entendeu? Verdade. Então tem que ter perseverança e verdade. Né? Boa, Patrick. Boa, mano. Olha, por exemplo, aqui, ó. Não se esconda. Ao errar, confesse com seu líder, discipulador ou pastor. A Bíblia diz que temos um advogado fiel que é poderoso para nos purificar de todo pecado. 1 João 1, do 8 ao 9. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, Deus é nosso advogado, Deus está do nosso lado, né? Mas a gente tem, a nossa parte é a verdade. Porque Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente é verdadeiro, a gente está dando espaço para Deus agir na nossa vida, né? Por isso que a verdade é muito importante para o jovem alcançar a santidade, porque eu coloquei como se fosse um processo, a perseverança e a verdade, né? Está sendo um processo. Né? Mas aí, até agora nós só falou de pecado. Falou, mas a live não era sobre santidade, né? Você está falando de pecado, de falha, né? É igual. Mas assim... Mas é isso, mano, sabe por quê? Igual, por exemplo, quando eu fiz a primeira live com o pastor, ele falou, cara, nós vamos apresentar tantas dificuldades, como nós também apresentamos a solução. Quando nós falamos sobre uma coisa disso aí, Patricão, nós também queremos dizer que a solução, cara, não é só, por exemplo, tem pecado, mas espera aí, e os frutos da santidade? E os frutos que um jovem, se obedecer, qual que é os frutos que ele vai obter em questão a isso? Igual eu te falei, Patrick, há muito tempo atrás eu podia ter feito muita coisa diferente, assim, mas nunca é tarde para você mudar a sua semente. Né? Então, nós também podemos falar que, cara, eu posso sim obter muitas e muitas bênçãos e vitórias através disso aqui, Patrick, perseverança e verdade também. Porque Jesus é essa verdade. Até tanto que você citou lá no livro de João 14, fala que ele é a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né, cara? Então, essa perseverança, essa verdade, Patrick, aí, é muito importante na vida de um jovem, cara. Isso é extraordinário, isso aí, Patrick. Aí, por exemplo, por que eu coloquei... A gente começou falando sobre o pecado, porque é importante deixar essa noção. Como que a pessoa agir em situação de pecado, né? Porque eu podia muito bem chegar aqui e descer o burrai do povo, né? Mas assim... E se a pessoa estiver na situação de pecado, como que ela vai agir? Então, com perseverança e com verdade. Verdade, confessar e continuar, perseverar. Você falou, agora a gente vai... Oi? Pode falar. Quando você falou a parte de confessar, Patrick, isso é muito importante, que é quando a gente somos jovens, nós queremos guardar as coisas só para nós mesmos, cara. E não queremos confessar por vergonha, né? Ah, não vou confessar pro meu líder, que meu líder... Não, mas, cara, se o líder tá ali para te ajudar. Né? Então, assim, nós temos que ter essa pessoa de confiança, que você chegue e conta, confessa os seus pecados, porque a própria palavra de Deus fala que aquele que confessar perante mim e ao homem, cara, né, eu aceitarei no céu. Então, assim, cara, faz parte do processo eu confessar para uma pessoa, porque a pessoa vai me ajudar. E tem a pessoa certa, né, Patrick? Quando você tem uma pessoa de confiança, nós temos uma pessoa de confiança, a pessoa te ajuda. Então, confessar o pecado ao próximo, isso também nos ajuda a caminhar, nos ajuda a ser curado mais rápido. Foi como você falou agora há pouco. Sempre tem uma pessoa, né, que Deus coloca. Esse dia eu até brinquei, conversando com uma amiga minha, eu falei, cara, ela conversando sobre essa questão, eu falei, se você não puder confiar no seu pastor, eu falei, para confessar um pecado, eu falei sobre dificuldade de confessar pecado. Eu falei, se você não puder confiar no seu pastor para confessar um pecado, você pode sair da sua igreja, porque, assim, sabe? E a gente tem que confessar. Eu falei para ela, moça, a gente pecou, tem que confessar o mais rápido possível. Aí, por exemplo, nós falamos agora sobre pecado, né, falhas e tal, mas tipo assim, mas e como andar em santidade? Qual é o caminho certo, né? É agora que a gente vai entrar. Não que essa não seja, porque eu falo assim, eu falei, é o processo, né?
E agora Sim. a gente vai entrar. E o princípio 3, que é a busca, né? A busca é muito importante. Eu vou estar lendo uns versículos aqui, para a gente estar gerando um raciocínio aqui. Efésios 6:10 fala assim, ó. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder, né? Então, a gente tem que buscar o poder de Deus, através da oração, do jejum, né? Da leitura da Bíblia. Por exemplo, aqui, ó, Jeremias 17:5, fala assim, ó, assim diz o Senhor. Padre, Oi? eu só vou anotar aqui um comentário que o Renato Batista colocou aí, mano. Nós vamos estar falando sobre isso aí, que é muito importante. Se você quiser colocar um comentário, cara, alguma pergunta aí, para nós estar respondendo vocês aqui, Renato, eu já vou anotar a sua pergunta, esse tópico que você colocou aqui, isso é muito importante, que às vezes é dúvida também de algumas pessoas. Pra gente estar falando aqui, beleza, Patrícia? Vou continuar falando aí, mano. Isso é verdade. Ela falou da falta de ética, né? Por exemplo, isso aí não devia acontecer, né? São geralmente uma pessoa que não tem maturidade espiritual. Porque se você confessar um pecado para uma pessoa e ela sair espalhando, esse é o grande lance do pastor, né? Assim, o cara ser o pastor. Ele colocou aqui, mano, uma das grandes dificuldades é o medo do preconceito, do julgar das outras pessoas. Isso que é verdade, Renato. Porque, igual eu falei, nós temos a pessoa certa. Nós não podemos, por exemplo, o homem natural ele nunca compreenderá as coisas do espírito. O que acontece muito que eu vejo na vida do jovem? Acontece um problema que é espiritual, ele quer contar para um amigo canal, não vai ter a ajuda que precisa. A pessoa vai te julgar, cara. Então tem que ter a pessoa certa. A pessoa certa espiritual. A pessoa certa, sabe o que é essa pessoa certa? O seu líder, o seu pastor, cara. Não tem outra pessoa que não seja para nos ajudar tanto, sendo ser nosso pastor e nosso líder, cara. Às vezes nós ficamos com medo de compartilhar isso para eles, mas, cara, eles estão ali para isso, para nos ajudar. Isso é muito importante. Espero que nós tenhamos respondido você bem aí, Renata. É a Renata. Eu falei Renato, né? É a Renata. Renata, você entendeu aí, né, Renata? Esse é o lance do pastoreio, sabe? Se o cara ele não conseguir guardar segredo, cara, ele não serve para ser pastor, não serve. Porque o pastor ouve cada coisa, né? Aí, essa é a questão, né? Verdade. E, assim, uma coisa que eu pego pra minha vida, cara, tipo assim, eu não tenho que me preocupar com o que as pessoas vão achar de mim, sabe? Eu tenho que me preocupar com o que Deus vai achar de mim. Boa, cara. Boa. Porque isso aí eu sei, a pessoa tem medo, mas é por isso que eu falei, a questão da perseverança. Se a pessoa errou, eu falo a verdade pra você, as pessoas vão falhar, vão saber, a Bíblia fala, em Lucas 12:2, fala assim, porque nada que está encoberto, peraí que eu vou ler aqui rapidão, Lucas 12:2. Vou ler aqui, porque estava na minha mente aqui, aí saiu aqui rapidão. Aqui, ó. Lucas 12:2 fala assim, ó, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Então as pessoas vão saber se você errou. Eu conversando com uma amiga minha, eu falei, cara, se você pecou, é melhor você confessar logo. De um jeito ou de outro as pessoas vão saber, entendeu? E você tem que se preocupar com Deus. E não se preocupar com isso, porque é a questão da perseverança. Muitas pessoas têm medo de ser julgado, mas a gente já errou, cara. Entendeu? A gente tem que perseverar por amor a Deus, né? Verdade. Querendo ou não, as pessoas vão tacar a pedra, né, cara? Querendo ou não, as pessoas vão julgar. Ainda mais quando você... Vamos ser falsos, né? De falar, ninguém vai falar. Vou falar, cara. Vou falar, infelizmente. Mas quando você tá no mundão, quando você decide viver uma vida de sanidade, as pessoas vão meter o pau, cara. Os seus amigos, que é jovem gosta de furraça, mano. Eu tô no meu trabalho, sabe? Os caras ficam me zoando, porque, tipo assim, eu tento andar em pureza. Eu falo, moço, mas o que é melhor? Eu tá em pureza sexual ou eu ser crente safado que fica pegando todo mundo na rua? Eu falei, as pessoas vão falar da gente, cara, de todo jeito as pessoas vão falar. Quando Jesus veio, João Batista veio, o que eles falaram? Falaram assim, veio João Batista, que não come nem bebe, e eles dizem tem demônio. Falaram, não, esse cara aí tem demônio, ele não come nem bebe. Veio Jesus, que come e bebe, eles falaram, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, entendeu? Não vai ter como agradar as pessoas, elas vão falar de você de toda maneira, vai falar. Tá fazendo certo ou não?
Certo ou não, você vai falar, mas a pessoa, porque não tem que caçar o que fazer, infelizmente, né? Isso é pessoa que não tem o que fazer. Quem tá ocupado correndo atrás dos seus objetivos não tem tempo para falar da vida dos outros, não. Boa, Patrick. Boa, mano. Aí, por exemplo, aqui, retomando o princípio da busca, aqui, ó. Jeremias 17:5 diz assim, ó. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparte o seu coração do Senhor. Muitas pessoas pegam esse versículo e falam assim, ó. Maldito o homem que confia no homem, tem que confiar só em Deus. Esse versículo está dizendo assim, ó. Maldito o homem que confia na sua própria natureza, que faz do seu braço a sua força, entendeu? Então, porque naquela época o povo de Israel, eles estavam procurando auxílio em reis, sabe? Para vencer as guerras dele. E não em Deus, entendeu? Estava procurando a força humana e não a força divina, a força espiritual. Sim. E na nossa vida é da mesma forma, por isso que é importante a busca. Eu falo assim, ó, jejum, oração e palavra, eles são tripé da vida cristã. Se a pessoa não tiver isso, cara, ela vai cair, ela vai ser derrotada, entendeu? Porque a nossa força vem de Deus. A nossa força não está na força do nosso braço, entendeu? A nossa força vem do Senhor. Por isso que é importante a busca, a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, né? Eu falo para você, cara, ó, o Cássio entrou aqui, o Cássio é meu líder. Vou contar um testemunho triste aqui. Vou contar um testemunho triste. O Cássio sabe que é verdade. A gente fez um teatro uma época, sabe? E a gente não era acostumado a buscar a Deus. Aí nós começamos a jejuar 2 vezes na semana. Aí fez bonitinho. O que aconteceu depois que acabou o teatro? Parou de jejuar. O que aconteceu? Caiu. Eu falo pra você, cara. Se eu não jejuar 2 vezes na semana, é para sobrevivência. Jejum de sobrevivência, entendeu? Que a gente tem que matar a carne da gente, cara. É a nossa carne que é o pecado. E a gente mata jejuando, orando, lendo a palavra, né? Por isso que a busca é um princípio importante, né? Porque a nossa força vem do Senhor, né? Verdade. Então, eu falo para a pessoa, você tem que buscar, cara. Se você não buscar, você não vai vencer, não. Não adianta. Não adianta você correr de jejum, não adianta você correr de oração, não adianta você correr da palavra. Entendeu? Você vai ter, isso é uma coisa que você vai levar pro resto da sua vida. Você tem que ler Bíblia direto e orar e buscar a Deus. Mas agora a gente vai... Esse aqui é o mais difícil, Lucas. Esse aqui é o princípio mais difícil. Consagração, mano. Você lembra aquele vídeo que eu te mandei do Theo? Ele falou assim, mas eu busco, mas falta uma coisa para romper. Consagração. E essa coisa para romper é a mudança de mente, sabe? E a mudança de mente é a questão da consagração. Porque, assim, eu quero ser um missionário, sabe? Deus me deu o chamado para missão. Mas, para mim ser um missionário, eu vou ter que ser antes de ser. O que é isso? Eu vou ter que ter a mente de um missionário. Porque senão Deus não vai me levar para o campo. Entendeu? Como é que Deus vai colocar eu lá no campo se eu não tenho a mente de um missionário? Boa. Por quê? Porque vai dar ruim, cara. Entendeu? Não tem o preparo, aí. Não tem como Deus fazer isso, entendeu? Às vezes a gente não entende. Por que Deus não me usa da maneira que eu queria? A Bíblia fala em Lucas 12:48, a quem muito lhe é dado, muito lhe será exigido, entendeu? Então, assim, às vezes a gente não está preparado. Igual eu busco um dom espiritual, sabe? Um dom muito específico. E Deus não me deu até hoje, entendeu? Por quê? Porque esse dom, ele tem um peso espiritual muito grande. Então, Deus só vai me dar quando eu estiver preparado, entendeu? Porque quanto maior revelação você tiver de Deus, quanto mais revelação de Deus você tiver na sua vida, se você cair é pior, entendeu? Por isso que Deus se revela gradativamente a gente. A gente vai sendo preparado, né? E você vai tendo mais experiência com o Espírito Santo, vai recebendo mais de Deus, de acordo com você vai crescendo espiritualmente, né? Verdade. Dessa maneira. Então, agora eu vou ler uns versículos aqui sobre a consagração. Sim. Filipenses 4:8. Assim, ó. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merecem elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente.
Então é a questão da gente consagrar a nossa mente. Consagrar a nossa mente. É nas pequenas coisas, sabe? No dia a dia. No dia a dia, a gente... Eu vou entrar mais a fundo aqui, você vai entender. Sim. Vou ler primeiro aqui. A mente controla os nossos resultados. Se quisermos mudar nossos resultados, teremos que mudar a nossa mente. Igual eu falei, a gente tem a questão da transformação de mente. Porque às vezes a gente tem a busca, a gente tem perseverança, tem verdade, a gente tem a busca, mas a mudança de mente é o que falta para a gente deslanchar mesmo, sabe? Se não tiver uma mudança de mente, anula todas essas buscas aí, cara. Anula tudo. Porque não adianta, por exemplo. Tem que ter uma mudança de mente. Não adianta. Pra gente, igual eu falei, você tem que ser antes de ser, né? Isso. Você quer ser um pregador, você vai ter que ser um pregador na sua mente, antes de Deus te usar como pregador, né? Se você quer ser um profeta, você vai ter que ter a mente de um profeta, antes de Deus te usar como profeta. Se você quer ser um missionário, você vai ter que ter a mente do missionário, porque senão Deus não vai fazer. É aquela frase que nós nos tornamos aquilo que nós pensamos, cara. Isso é verdade. Então, pela segurança, né? Até pela nossa segurança, né? Deus não... Então, minha mentalidade. A própria palavra fala que eu sou mais que vencedor. Se a minha mentalidade não estiver focada em que eu sou mais que vencedor, né, sobre o pecado, sobre, né, as coisas que me afastam de Deus, né, eu tenho que ter a mentalidade sobre isso aí, cara. Isso aí é fato, né? Tem que ser antes de ser. É igual o pastor Pedro falou assim, líder de céu, a gente tem que pensar como se fosse pastores, né? Isso é uma frase forte, cara. Eu falei, nossa, cara. Ele falou isso uma vez, eu falei, nossa, cara, isso é forte demais, sabe? Falou que vocês estão mini pastores. Ele falou pra gente que a gente tem que pensar como se fosse um pastor, né? Verdade. Porque é bom demais a gente ter o pastor lá, né? Pô, o pastor é a coluna, né? Aquele que... Mas aí quando a coisa vem pra gente, né? Aí Deus começa a tratar, né, cara? Verdade, mano. Então, vou ler aqui, ó, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, igual eu falei, a sua mente tem que ser... Para você viver a perfeita vontade de Deus, a sua mente tem que ser transformada, entendeu? Eu quero fazer missões, mas eu tenho que transformar a minha mente, eu tenho que pensar como se eu fosse um missionário, porque senão Deus não vai me colocar no campo, né? Da mesma forma, gente, porque é por questão do preparo, né? Então eu vou falar aqui agora sobre as funções da mente. Sim. Como que a mente funciona? A mente tem o inconsciente, o subconsciente e o consciente. Né? Na live, a gente vai abordar mais o subconsciente e o consciente. E a gente vai deixar o PDF para vocês, o PDF explicando as 3 partes da mente. E vai ter o PDF da live também, com todos os princípios. Tudo que a gente falou aqui vai ter o PDF lá, ó, para vocês estudarem. Depois, no final, a gente vai deixar o link. Então, por exemplo, assim, ó, o consciente. Sua mente consciente é melhor representada pelo teclado. Vamos fazer aqui, ó, comparar como um computador, sabe? Pelo teclado e pelo monitor. Os dados são digitados no teclado e os resultados são exibidos na tela do monitor. É assim que a sua mente consciente funciona. A informação é captada através de um estímulo externo ou interno do seu ambiente e os resultados são lançados instantaneamente em sua consciência. Então, tem um livro também, O Poder do Subconsciente, fala sobre isso aí. Então, assim, o consciente, ele é o quê? Ele é onde a gente toma decisões, sabe? É onde a parte da mente onde a gente decide. Por exemplo, você peca, a gente peca conscientemente, né? Porque a gente escolhe pecar. Conscientemente a gente peca. Então, porque a gente escolheu. Se a gente não puder escolher, Deus não tem como julgar, né? Porque a gente peca porque quer. A gente peca porque nós quer pecar, mas realmente a gente peca porque quer pecar. Aí, por exemplo, assim, agora tem o subconsciente. Essa é a parte importante que eu quero que você frisa, porque eu creio que é aqui que está a chave, sabe? Da consagração. É a gente proteger o subconsciente da nossa mente. Por quê? Aqui, ó. O subconsciente é como a memória RAM do computador. Se vocês não sabem, a memória RAM ela é uma memória rápida, sabe? Ela armazena arquivos rápidos ali e depois, sabe? Ela é uma memória para processar dados.
Essa é a memória RAM, a função da memória RAM. Ó, a RAM, memória RAM, é o local em um computador onde os programas e dados que estão em uso no momento são mantidos para que possam ser acessados rapidamente pelo processador do computador. É muito mais rápido que outros tipos de memória, como o disco rígido ou CD-ROM, né? Seu subconsciente funciona da mesma maneira. Qualquer memórias recentes são armazenadas lá, para uma chamada rápida quando necessário. Como o número do seu telefone ou o nome de uma pessoa que você acabou de conhecer. Ele também mantém seus programas atuais para que você execute todos os dias com os seus pensamentos recorrentes atuais, padrões de comportamento, hábitos e sentimentos, né? A memória RAM o subconsciente é o programa que roda na nossa mente, sabe? Uhum. E essa é a questão, a gente tem que consagrar o programa que roda na nossa mente. E a gente vai ver porque é importante isso, quer ver? Por exemplo, a gente fala muito sobre a luta contra o pecado. Fala, tem que lutar contra o pecado. Mas na consagração, a pessoa que é consagrada a Deus, você luta contra a concupiscência. Porque o que é a concupiscência? A gente vai ver aqui, ó. Lá em Tiago 1,15, fala assim, ó. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Ó, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, né? A concupiscência, ela dá à luz ao pecado. O pecado sendo consumado gera a morte. A concupiscência, ela é a mãe do pecado, entendeu? Ela que gera o pecado. Então, por exemplo, assim, eu estava estudando ontem o termo concupiscência no grego, e ele significa anseio, sabe? Anseio, a pessoa fica ansiando, entendeu? Ansiando. Anseia a vontade da carne. Desejo, né? O desejo, o anseio. Então, o que acontece? Quando a pessoa... Aqui, ó, a concupiscência é a sugestão, a concupiscência é o pré-pecado, a concupiscência é a mãe do pecado. Mate a mãe e ela não gerará o pecado, entendeu? A concupiscência, como que a gente mata a concupiscência? Através da consagração, entendeu? A consagração, eu creio que ela é a chave, cara, para a gente ter paz na nossa vida. É a consagração da nossa mente. Quando temos um subconsciente purificado, o programa que roda na nossa mente, saímos desse ambiente de concupiscência, sugestão, anseio, né? E conseguimos obter paz. Porque quando a pessoa tem a consagração da mente, ela não fica aquela guerra contra o pecado, sabe? Ela não fica desejando. Ela olha ali, ai meu Deus, sabe? Porque ela tá protegida, cara. E esse é o lance, sabe? Para Deus te usar para atacar, primeiro a gente tem que estar protegido, né? Esse é o lance. Verdade, mano. Por exemplo, aqui, ó. Quando consagramos o nosso subconsciente, aqui, ó, quando temos um subconsciente purificado, né? Saímos desse ambiente de concupiscência, de anseio, né? Porque nossa memória rápida não está poluída por pensamentos pecaminosos. Isso faz com que tenhamos paz em nossa vida, porque saímos da zona de guerra contra o pecado, né? Não é pra gente ver em guerra contra o pecado, não, cara. É pra gente ter paz, entendeu? O problema é que a gente quer ficar lá no meio. A gente quer ficar no meio entre o céu e o inferno, sabe? A gente quer ficar na beira do céu e do inferno. Em cima do muro, mano. Em cima do muro, né? Aí essa é a questão. Aí, por exemplo, por que a gente não consagra o subconsciente? Porque ele exige renúncias da nossa parte, sabe? Renúncias. Coisas que a gente gosta muito, a gente tem que evitar. Ambientes, sabe? Ambientes que a gente gosta de estar. E a gente tem que evitar. Para ter a consagração, né? Verdade, mano. Renúncia, né? Com a mente atacada por concupiscências, por sugestões, o
problema é que queremos viver uma vida no limite entre o céu e o inferno. Não consagramos o nosso subconsciente, porque isso exige renúncias da nossa parte. Por isso, a maioria de nós vive na corda bamba entre o céu e o inferno, com a mente atacada por concupiscências, por sugestões, onde chega um momento que não aguentamos mais e acabamos cometendo algum pecado. Por isso, é necessário vigiarmos em nossas pequenas atitudes do dia a dia para purificarmos nossa mente. Precisamos matar a concupiscência, matar a mãe do pecado em nossa mente através da consagração. Porque se a mãe do pecado estiver morta, o pecado não será gerado, né? Então, como que você consegue consagrar a mente? É necessário ocuparmos nossa mente com coisa boa. Ler a Bíblia, ler bons livros, estudar. Procure estudar, assim. Não é só estudar a Bíblia, não. Estuda, você quer ter uma profissão, estuda, sabe? Vai estudar, ocupar a nossa mente, sabe? Estudar algum instrumento, cara, louvor é top demais, velho. Top demais. Quando eu me converti, eu falava, não, eu quero ser da palavra. Agora eu tô começando a querer tocar uns instrumentos. Você é bom demais, você tá no meio do louvor ali, da galera, sabe? Aquilo lá é maravilhoso. Você que é do louvor, você sabe, né? Tanto que é bom. Então, procurar isso aí, procurar aprender alguma coisa, né? Ocupar a mente da gente, principalmente nós jovens. Nós temos que procurar mesmo. Porque às vezes o jovem é muito sozinho, sabe? Quando a pessoa é casada, ela tem uma pessoa ali, ela troca uma ideia, tá ali conversando. Agora o jovem não, parece que ele é só ele mesmo, sabe? Ele e os seus pensamentos, né? E a gente tem que procurar estar se envolvido. Tanto que o quinto princípio é faça a obra, né? A gente vai falar, faça a obra, está envolvido com o povo de Deus, né? Então, estudar algum instrumento, procurar crescer espiritualmente, profissionalmente, se desenvolver como pessoa. A consagração também pode ser definida como um comportamento preventivo. Evite ambiente de tentação, vigie nas pequenas coisas. Não deixe qualquer coisa entrar em sua mente. Fazendo isso, a vitória é certa. Por exemplo, aqui, ó. Colossenses 3, do 1 ao 2, fala. Porque se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Salmos 91, Salmo 91, tão conhecido, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, a pessoa consagrada, né? A pessoa que tem a consagração. Então a gente vê a pessoa, nossa, Deus usa tanto cara, moço. Bonito demais. Mas por quê? Por causa da consagração. Porque para Deus usar no ataque, a pessoa tem que ter a defesa, né? E a pessoa... esse é o princípio. Quando a gente tem consagração, Deus usa mesmo. A gente vai ser grandemente usado por Deus, né? Por causa da proteção. Porque Deus pode te usar agora. Precisa você estar protegido. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo, né? Se preparou, né, para aquilo. Se preparou, né? A gente agora vai... Esse é muito importante. Para mim, é o mais difícil. É o mais difícil. Mas... Agora o princípio 5, né? Faça a obra, né? Faça a obra. Eu vou ler aqui. Eclesiastes 9:10. Fala assim, ó. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então é extremamente necessário o jovem ser ativo na obra de Deus, né? Eu pus aqui umas coisas que o jovem pode fazer. Buscar Deus com garra, cara. Tipo assim, ler a Bíblia. Eu não é querendo me orgulhar não, sabe? Mas eu li a Bíblia. Em 4 meses de convertido, eu já tinha lido a Bíblia tudo, sabe? Eu tava trabalhando de guarda lá no posto e olha a Bíblia, li a palavra de Deus e a Bíblia inteira, sabe? Então, lê a Bíblia. Busca Deus com garra, oração, né? Como a gente falou da busca, né? Faça discípulos, você não, entendeu? Deus precisa de discipuladores. As pessoas querem as coisas grandes. Sabe o que eu percebo, Lucas? Muitas das vezes as pessoas querem as coisas grandes. Por exemplo, eu quero ser pregador. Eu quero fazer isso. Mas não quer as coisas pequenas, sabe? E às vezes Deus vai te... Você vai fazendo uma coisa pequena ali, quando é fé, você fez uma coisa grande. Tanta coisa pequena que você fez uma coisa grande. Nossa, cara. Né, Patrick? Seja fiel no pouco, né? Que sou muito te colocarei. É bíblico, né? Vai fazendo os poucos, né? Por exemplo, aí, vá para os montes, quando aqui, vá para o monte, porque o monte é um lugar bom, você tem contato com a natureza, sabe? O monte, sei lá, é bom demais, né?
Olha, ó, sempre há espaço na obra de Deus. O problema é que as pessoas desejam fazer coisas grandes e desprezam as coisas pequenas. Cara, que importante isso. Aí eu coloquei aqui, ó, Zacarias 4:10, assim, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Então, esse versículo aqui é porque eles estavam construindo o templo, sabe? E eles olhavam o templo antigo e falavam, nossa, o templo de Salomão era tão grande, né? E esse templo aqui é tão pequeno, sabe? Mas não despreza as pequenas coisas, né? Por exemplo, eu já discipulei um monte de gente. Sábado agora eu vou lá na reunião do presbitério, sabe? Uhum. E se eu não tivesse discipulado as pessoas, o que eu ia apresentar para os caras? Falou? Uhum. Quero ir para o seminário, né? Mas cadê seus frutos? Uai. Eu discipulei um monte de gente. Falar aqui, a grande comissão eu estou cumprindo. O que é a grande comissão? Fazer discípulos de todas as nações. Né? Isso aí, cara. Isso Olha o tanto de aí. discípulos que eu fiz aqui. Então, se eu tivesse desprezado, né? Muitas vezes a pessoa quer ser um pregador, mas Deus coloca ele para discipular uma pessoa, ele corre. Não quer Caralho. fazer, né? Isso, que interessante. Então, não despreze o dia das coisas pequenas. São com pequenas coisas feitas a cada dia que conseguimos realizar algo grande na presença de Deus. E muitas pessoas desprezam as pequenas coisas. Né? Muitas pessoas não querem fazer as coisas grandes. Quer ser um pregador, né? Quer ser um pastor, missionário, né? Mas não quer fazer, não Esse quer trabalhar, na verdade. Esse é Não do quer princípio, trabalhar. viu? Não esquece dos princípios. Quer a realização, quer ali aquela coisa, mas não quer o trabalho. Porque aí, e na verdade, cara, um pregador, o sermão é a parte mais fácil. O difícil é a vida do cara, né? É a vida que o cara vive, né? É a consagração que o cara vive. Né? Porque eu falei, uma vez eu ouvi de um cara lá, um missionário amigo meu, que eu estudava muito tarefa, não, velho, o cara, eu falei, tinha que estar pregando já. Ele falou, não, se fosse pra você estar pregando, cara, você já tava pregando. Falou, pra mim de jeito, sabe? E é verdade, moço. Deus vai usar a gente no tempo certo, a gente se consagrar, Deus vai usar, né? Deus não usa porque não tá pronto ainda, entendeu? Não adianta, Deus vai usar você, Deus vai me usar quando eu estiver pronto. Eu vou fazer missão quando eu estiver pronto, né? É dessa maneira. Mas faça as pequenas coisas. O que tiver a mão para fazer, faz, moço. Sabe? Quando você vê, você fala, nossa, cara, tanto de coisa que eu fiz, igual eu discipulei um monte de gente, cara. Eu tava olhando e falei, não, velho, tanto de gente que eu já discipulei, sabe? E se eu não tivesse discipulado ninguém, né? Ficasse lá, né? Eu quero ser pregador, né? Quero fazer isso, não quero discipular, não. E o discipulado é maravilhoso, você faz amizade, né? Muita coisa. É muito bom. É um vínculo, né, com a pessoa. É um vínculo, né? E as pessoas aí não faz nada. E não vai fazer. Porque Deus fala, seja fiel sobre o pouco e sobre o muito te colocarei. Né? Deus testa a gente. Deus te dá poucas coisas. É igual eu falo pra você. Nossa igreja é assim. O pastor Radar é um cara extremamente sério, né? Na nossa igreja. É assim. O cara pregar no altar ali da nossa igreja, ele vai ter que pregar no céu. Primeiro. Ele vai ter que pregar numa vigília, né? Depois aí que ele vai pregar, entendeu? Não adianta você chegar lá achando que você vai pregar, né? Porque você não vai, cara. Pastor Radar, ele respeita o processo, sabe? Não adianta, porque às vezes a gente não está preparado nem para pregar no céu. Quanto mais para uma igreja, tanto de gente que está ali, né? Responsabilidade que é. E Deus é dessa maneira. Deus entrega um pouco. Ó, faz isso aqui. Faz isso aqui. Aí Deus vai te entregando mais. Deus vai te entregando mais. Deus vai te entregando mais. Quando você vê, cara, nossa, velho. Aí é dessa maneira. Verdade. É assim que a gente é treinado. Porque senão a gente nem dá valor, sabe? A gente chega lá no... Não dá valor, não tem caminhada. Verdade. Tem um pastor aí que eu admiro muito dele da internet. O cara foi 9 anos pastor auxiliar, moço. 9 anos, sabe? Hoje ele viajou o mundo inteiro, fez grandes coisas, né? Mas ele foi 9 anos pastor auxiliar, né? E a gente só vê ali, né? A gente não vê o que o cara passou para chegar onde chegou. Né? Verdade, verdade. Que top, Patrick. Isso aí, galera. Patrick, que top, mano. Conteúdo bacana, viu? E, Patrick, como é que faz pra gente estar mandando aqui, mano, aqueles links que você mandou? Ué, mano, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. Será que eu sair aqui? Ele vai sair? Se eu sair, eu saio da live?
Porque não. Porque qualquer coisa, depois eu vou estar deixando meus stories, entendeu? Pode ser também. É porque eu montei um canal no YouTube agora também, sabe, amigo? E chama a galera do seu canal aí, pô. Faz o convite aí pra galera do canal, pro canal. O canal, galera, ele chama de Discípulos em Missão, sabe? Porque Deus me usa muito na igreja no discipulado. Igual eu falei, eu discipulo pessoas, já discipulei muitas pessoas, né? Aí é discípulos em missão, porque eu tenho chamado para missão, né? Então uniu as duas coisas, o discipulado e a missão, né? Que top, mano. E tem o primeiro vídeo lá explicando o objetivo do canal, a visão, o que vai ter no canal. Tô fazendo uma série do discipulado. Sabe o discipulado que a gente tem na igreja, Lucas? Eu vou fazer uma série, eu vou gravar 50 lições, sabe? Top, mano. Top. Hoje eu fiz um vídeo, o tema do vídeo é assim, ó. É preciso ir à igreja para servir a Deus, sabe? Aí eu fiz esse vídeo, aí eu vou postar lá hoje também. Top, mano. E vai ter vários vídeos lá, sabe? Aí se a galera quiser se inscrever lá, eu creio que se você digitar Discípulos em Missão no YouTube, eu creio que aparece, mas o Lucas vai deixar nos status também, e vai deixar o PDF da live, o PDF com o estudo das 3 partes da mente, né? A gente vai estar disponibilizando aí para vocês. Isso mesmo. Patrick, que top, mano. Ó, agradeço a Deus pela sua vida, Patrick. A gente que acompanha o seu processo de perto, a gente sabe que é um processo, né, cara? Todos nós, não apenas você, mas todos nós passamos por um processo de transformação. Nós buscamos isso todos os dias, né? Isso que é mais importante. Então, todos esses tópicos que você falou, que não é apenas na vida de um jovem, mas é na vida de um cristão, cara. Nós temos que ter isso aqui, perseverança, verdade, busca, consagração e fazer a obra, cara. Muito importante esses tópicos que você separou aqui, Patrick. Então, agradeço a Deus por você ter aceito esse convite, né? E agradeço a Deus, galera, por vocês que permaneceram conectados aí, né, pelas pessoas que conectou aí, ficou conectado até o final, aqueles também que não deu para ficar até o final, mas tamo junto. A live vai ficar salvo no Instagram, né, galera pode entrar lá e compartilhar. Deus abençoe muito a sua vida, Patrick, seu ministério, mano, a gente pode ver que é grande, mano, né, então assim, o importante disso é respeitar os princípios e o processo, né, para chegar lá, então isso é importante. Nós sabemos da grande obra que Deus tem, né, para a sua vida. Isso é muito importante, Patrick. Continue sendo esse jovem que faz a diferença, mano. Isso não tem preço. Isso não tem preço, Patrick. Então, quando você vê que a pessoa faz a diferença onde pisa os seus pés. A pessoa faz a diferença onde o ambiente onde ela está. Continue fazendo discípulo. Faça o que Deus tem feito, colocado no seu coração, para ser esse jovem abençoado, Patrick, abençoando a vida de outro jovem. Então, para concluir, nós sabemos que é possível, sim, é possível um jovem viver uma vida de santidade, respeitando os princípios da palavra de Deus. Cara. Há um princípio de obediência. Há um princípio que tem que ser cumprido. Não é a coisa que nós falamos aqui que é fácil, mas é possível. E além do mais, Patrick, sabe o que é o mais importante de tudo? É que Deus recompensa lá na frente, mano. Isso é o mais importante de tudo. Você dizer não. Para muitos não agora na vida, para receber um sim lá na frente vitorioso, isso é muito importante. Patrick, despede da galera aí, mano. Vai. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Depois eu quero ver se eu consigo baixar também, Lucas, e eu vou postar no canal lá, sabe? Às vezes alguém perdeu, sabe? Aí pode estar acompanhando lá também. E eu agradeço de coração a todos vocês que assistiram a live aí. Creio que foi um conteúdo bom, né? E espero vocês na próxima aí, né? Que o Lucas vai estar trazendo vários convidados aí. Só gente fera, sabe? Gente de Deus mesmo, né? Gente que é muito bênção na nossa vida. E é isso aí, galera. Eu também queria parabenizar você, Lucas, por esse trabalho que você tem feito aí, cara. Isso é muito bonito, sabe? A gente tem que usar a internet pro lado bom, sabe? A gente tem que usar a internet pro reino de Deus, né? E você tem sido usado por Deus nessa área, trazendo conteúdo da palavra de Deus para as pessoas. E eu creio que Deus vai te recompensar grandemente, né? Pela sua por você ter se disponibilizado para fazer essa obra, né? E é isso aí, galera. Vocês ficam com Deus aí, fiquem tudo na paz. Não se esqueçam, hein? Dos 5 princípios. Perseverança, verdade, busca, consagração e fazer a obra, hein? Façam isso que vai dar certo. É isso aí, hein? É isso aí, Patrick. Cara, só para finalizar, Patrick, tamo junto, mano. Obrigadão mesmo, hein? É nós juntos misturados nesse negócio. Galera, só para finalizar a live aqui, quero fazer a próxima chamada para você. Na próxima segunda-feira, correndo tudo bem, estarei ao vivo aqui com o Gustavo. Ele é o
o líder de louvor da nossa igreja. Nós vamos falar sobre a verdadeira adoração em meio aos louvores. Cara, o Gustavo é o cara top para falar disso aí, né? Tem sido referência no nosso meio e é topzera. Então, esperamos vocês lá. E a esposa dele está conectada aí, a Mirella aí, ó. Então, espero vocês na próxima segunda-feira. E aí eu estarei trazendo aqui também as pessoas de Goiânia ao vivo aqui, pessoas, amigos mais chegados que o irmão, o pastor Fabrício vai estar ao vivo aqui, o pastor Douglas vai estar ao vivo aqui também com a gente aqui. Então, tamo junto, cara. Patrick, simbora então? Simbora, meu mano. Mano, obrigado, hein? Tamo junto, a live vai ficar salva lá. Deus abençoe a sua vida, mano. Qualquer coisa, obrigado. Liga nós. É nóis, tamo junto. Com Deus, hein? Com Deus. Vivi pra dançar.